Começa agora mais um episódio do podcast Conexão ad Unicamp, gravado no auditório da Associação no dia 9 de junho de 2025. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial no YouTube da Unicamp ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero. Desde que retornou à Casa Branca, Donald Trump declarou uma guerra aberta às universidades de ponta nos Estados Unidos e tem deixado ainda mais explícita uma de suas obsessões políticas: enfraquecer os espaços de produção de pensamento crítico e a pesquisa autônoma nos Estados Unidos. Mas o que está realmente por trás dessa ofensiva contra a educação superior e os centros de pesquisa? O que explica o medo de Trump e seus aliados, o medo que eles têm da universidade? E para entender esse processo, vamos conversar com o professor André Kaisel Velasco Cruz, docente no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Eu sou Cristina Segato. E eu sou Paulo Samartim. Nós somos jornalistas aqui da Unicamp e damos as boas-vindas ao nosso convidado. Bem-vindo, André, mais uma vez no nosso Conexão ad Unicamp. O professor André possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciência Política também pela USP. Foi professor na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA, de 2013 a 2017. É um dos coordenadores do Laboratório de Pensamento Político, o PEPOL, vinculado ao Centro de Estudos Marxistas da Unicamp. Atualmente, ele estuda os temas pensamento político brasileiro, pensamento político latino-americano, marxismo, nacionalismo, populismo e conservadorismo. Para iniciar o nosso tema aqui, qual é o alcance, o tamanho, dos cortes e intervenções promovidas pelo governo Trump nas universidades? E qual é o argumento dele e de seu governo para justificar esses cortes? Bom, boa tarde, Cris, boa tarde, Samartim. Muito obrigado por me receberem aqui mais uma vez no podcast da Unicamp. É um veículo de comunicação com o qual eu sempre gosto muito de poder contribuir. Bom, a extensão desses cortes e ataques é inédita. Ontem à noite eu li um artigo do jornalista Chris Hedges, que foi correspondente do New York Times para o Oriente Médio e hoje tem um meio digital próprio, e ele estimava os cortes de contratos e financiamentos governamentais às universidades em cerca de 11 bilhões de dólares. Só em Harvard, 3 bilhões, em Columbia, segunda nessa lista, 400 milhões de dólares. Isso sem falar numa série de medidas correlatas, como prisões de estudantes, alguns deles inclusive com visto de permanência nos Estados Unidos, cancelamento de vistos e permissões de residência, ameaças de intervenção em programas e áreas específicas, como estudos sobre o Oriente Médio, entre muitas outras medidas, culminando inclusive na suspensão da concessão de novos vistos a pesquisadores e estudantes estrangeiros até segunda ordem por parte do Departamento de Estado. A historiadora Ellen Schrecker, especialista no macartismo, escreveu um artigo no periódico The Nation e deu uma entrevista para um outro meio digital, o Democracy Now!, em que ela afirma que o que está acontecendo hoje é pior do que o ataque sofrido pelo meio acadêmico pelo macartismo nos anos 50. Naquela época foram cerca de 100 professores demitidos, alguns deles inclusive com tenure, que seria o equivalente à nossa estabilidade. Mas hoje, e essa é a principal diferença que a Ellen Schrecker enfatiza, as instituições enquanto tais estão sob ataque. E essa é uma novidade histórica mesmo.
quais os argumentos? O principal deles, né, seria o suposto grande aumento de antissemitismo nas universidades estadunidenses associados aos protestos em solidariedade à Palestina, que tiveram um clímax entre abril e maio do ano passado. Né? Argumento que, ironicamente, parte das reitorias e administrações universitárias nos Estados Unidos já vinham endossando, como foi o caso de Colômbia, por exemplo, expulsando estudantes e demitindo professores, como o caso da professora Catherine Frank, da Faculdade de Direito, né? Por exemplo. Né? Então, essa é uma observação que o próprio Chris Hedges, no artigo que eu citei há pouco, enfatiza, né? Que as elites liberais americanas, ao, digamos, endossarem essa suposta onda antissemita que estaria tomando conta dos campi universitários, acabaram entregando balas nas mãos dos seus executores, palavras dele. Né? E a questão fundamental isso é sobretudo um pretexto. Né? E eu não, assim, acho que a questão da diferença entre antissemitismo e antisionismo demandaria todo um outro programa sobre a questão palestina, né? Mas eu devo observar que é no mínimo irônico presidente como Donald Trump, tão cercado de adeptos do neofascismo, até do neonazismo, negacionistas do Holocausto, entre outros, né? Entre outros representantes da fauna da extrema-direita, possa hoje acusar, né, digamos, o progressismo estadunidense, que manifesta sua solidariedade com o povo palestino, que hoje vive inequivocamente um genocídio, né, vir falar de antissemitismo nas universidades norte-americanas, sendo que grande parte desses manifestantes, destes jovens manifestantes, são judeus, né, adeptos, por exemplo, de movimentos como Jewish Voices for Peace, If Not Now, entre outras plataformas, né, de mobilização críticas ao sionismo dentro de suas próprias comunidades, né. Portanto, é um argumento que não se sustenta. Né? A ideia que Trump também difunde, e que inclusive ecoa muito do que o bolsonarismo diz aqui no Brasil, né, e vice-versa, de que as universidades são espaços de doutrinação ideológica do suposto marxismo cultural, que aliás é uma invenção da extrema-direita, né, não existe enquanto tal, né? Também é, em grande medida, ficcional. Né? Digamos, as universidades norte-americanas, se são espaço de algo, né, como o Chris Hedges enfatiza, são espaços hegemonizados pelo liberalismo, né, e não pelo marxismo ou coisa que o valha. Né? E isso é uma chave interessante para pensarmos o elemento antiliberal presente no trumpismo, e aqui eu me refiro especificamente ao liberalismo político. O liberalismo econômico é outra história, né? E o trumpismo tem uma relação mais complexa e contraditória com ele, né? Mas no caso do liberalismo político, há uma clara aversão do MAGA e do seu principal dirigente, hoje, né, presidente dos Estados Unidos, contra o pluralismo cultural e o pluralismo político. E as universidades estadunidenses, inclusive sobretudo aquelas da elite do sistema universitário norte-americano, têm sido baluartes históricos do pluralismo cultural, do pluralismo político na sociedade norte-americana, e é isso que interessa derrubar, né, esvaziar, né? Além de qualquer centro, digamos, ou instituição cultural, científica, independente e que produza, como vocês disseram na abertura, conhecimento crítico. Né? Nós estamos lidando aqui com um movimento que não é conservador. Né? Isso é bom dizer, porque se fosse conservador não estaria querendo destruir alguns dos pilares da sociedade norte-americana e do que os Estados Unidos representam no mundo. Harvard, Columbia, a Ivy League, etc., né? Estamos diante de um movimento reacionário, né, que, digamos, em nome de um projeto de restauração de uma grandeza imaginária, né, aquilo que meu colega Álvaro Bianchi, citando
a historiografia do fascismo chama de um mito palingenético, né, em nome desse mito de renascimento, né, nacional, se propõe a destruir instituições que, inclusive, pré-existem aos Estados Unidos, como é o caso de Harvard, né, que, enquanto instituição, existe desde a época colonial. Perfeito, André. Assim, agora, recentemente, o Trump ele mandou para o Congresso uma ordem executiva para iniciar o fechamento do Departamento de Educação, que corresponderia ao nosso Ministério de Educação, né? E sob a alegação de que, abre aspas, o controle do governo federal sobre a educação falhou com alunos, pais e professores. Isso quer dizer que o alcance do ataque é muito mais amplo do que as universidades, não é? Sem dúvida, Sam. É isso mesmo. Ou seja, o Departamento de Educação, que seria o equivalente ao nosso MEC, né, nos Estados Unidos foi criado na década de 70, né, e tem um papel, sobretudo, de supervisão, indução de políticas e também de complementação do financiamento das instituições, que em geral é feito ou no nível estadual ou no nível municipal nos Estados Unidos, né? E há um claro ataque ao conjunto do sistema numa chave muito parecida com aquele feito em relação às universidades, em ambos os casos atacando as chamadas políticas de diversidade, equidade e inclusão, DEI, né, ou DEI na sigla em inglês, e, digamos, isso tanto em relação a gênero, como equidade racial, direitos LGBTQIA+. Esse é um movimento que já vinha em alguns estados, notadamente da Flórida, né, do governador Ron DeSantis, né? Aliás, não por acaso, muitos dos principais assessores e funcionários da nova administração nos Estados Unidos são da Flórida, né? Onde vem sendo praticada uma censura bastante sistemática a conteúdos escolares. A Associação Americana Estadunidense de Bibliotecários, né, já estimava que centenas ou mesmo milhares de livros vinham sendo censurados em vários estados da federação com administrações republicanas nos últimos anos, e agora isto ganha status de política oficial da parte da Casa Branca, que ameaça cortar os fundos, e tem começado já a fazê-lo, de quaisquer escolas em todo o país que promovam políticas deste tipo. O mesmo tem sido feito, aliás, em relação às universidades. Uma das exigências que ele fez à Columbia, que, aliás, covardemente capitulou, e que ele fez à Harvard, que felizmente resistiu, era de encerrar quaisquer políticas de diversidade, equidade e inclusão. Lembrando ainda que a Suprema Corte, com uma maioria de 2/3 de magistrados ultraconservadores, consolidada na primeira administração Trump, também digamos, declarou inconstitucional as políticas de ações afirmativas, que são históricas nas universidades americanas desde pelo menos a década de 70, mais de meio século. Então, na mesma toada da reversão do direito ao aborto, né, o caso Roe versus Wade, também, né, na mesma esteira foi revertida a legalidade das políticas de diversidade e inclusão, de ações afirmativas, né, sobretudo para estudantes negros, mas também para outros grupos minoritários na sociedade estadunidense. E agora há uma política por parte do Executivo Federal de centralizar e intensificar o desmonte dessas políticas, tanto na educação superior como na educação básica. Viu, André, você fala do corte, né, da regressão dessas políticas afirmativas. A questão do movimento negro nos Estados Unidos é um super organizado, tem um histórico
amplo, né? Que inclusive se espraiou para a América Latina depois e tal. Como que você vê isso dentro, por exemplo, dentro da questão das universidades e da vida, uma regressão dessas políticas? Evidentemente, há não apenas o movimento negro, mas uma série de organizações da sociedade civil estadunidense, dentro e fora das universidades ou do sistema educacional, que estão descontentes, para não dizer, né, horrorizadas, né, com essas políticas que são para muitos desses movimentos e organizações uma ameaça existencial bastante direta, né, e tem se disposto em algum grau a resistir. Mas isso é muito difícil, porque nós estamos falando num uso inédito do poder da administração central para mudar a forma pela qual a sociedade estadunidense se organiza, para redefinir seus valores na chave daquilo que os estudos sobre as extremas-direitas contemporâneas têm chamado muitas vezes de guerras culturais ou cultural wars, ou, digamos, a chamada metapolítica, que aliás é um conceito próprio ao campo da extrema-direita, né, desenvolvida pelo intelectual da Nouvelle Droite francesa Alain de Benoist, que tem uma importante interlocução também desde a época da New Right americana, nos anos 70 e 80, né, nos Estados Unidos, no sentido de que a extrema-direita deveria disputar os valores que organizam a política, daí a metapolítica, né? E Trump tem sido, por enquanto, diria, relativamente bem sucedido em fazer isso, né, redefinindo a paisagem política estadunidense e promovendo uma guerra sem quartel contra seus inimigos reais ou imaginários, né? Então não é fácil resistir, porque, inclusive, digamos, né, parafraseando o nosso escritor maior, há método nessa loucura. Então, essa avalanche de medidas executivas, muitas vezes bypassando prerrogativas do Congresso dos Estados Unidos, ainda que com cumplicidade da maioria republicana estreita nas duas casas, né? Digamos, a avalanche de declarações e ataques absurdos, coisas que nós já conhecíamos do primeiro mandato de Trump, mas agora, digamos, refinadas e radicalizadas, também servem para minar a capacidade de resistência de atores com capacidade para fazê-lo. André, e por que o governo Trump vê as universidades como uma ameaça ao seu projeto político? Bom, uma das razões, eu acho que eu já até toquei na primeira resposta, que é justamente o fato de que as universidades são historicamente esferas de pluralismo político, ideológico e cultural. Esferas relativas, de pluralismo relativo, é bom que se diga, né? Na época do macartismo, como lembra a própria Ellen Schrecker, houve muita colaboração das universidades com a ofensiva contra professores de esquerda, nos anos 1950, a exigência dos testes de lealdade ideológica para assumir postos, não apenas, aliás, nas universidades, no sistema educacional como um todo. Houve muito mais, inclusive, demissões de professores no enorme sistema escolar estadunidense, né? Assim como também nos 2 anos prévios a Trump, houve muitos esforços, notadamente em Colômbia, mas não apenas, de perseguição a estudantes e docentes por expressarem publicamente solidariedade com a Palestina. Então, esse pluralismo tem, historicamente, limites, né? Mas ele, não obstante, é real, né? E, digamos, faz parte da riqueza inegável do sistema de educação superior estadunidense. E é isso que esse movimento reacionário, encabeçado por Trump, quer destruir, né, porque considera uma ameaça à família tradicional, ao supremacismo racial, ao patriotismo estadunidense, ao orgulho que os cidadãos dos Estados Unidos deveriam sentir da sua história. Então, todas as narrativas, né,
de diferentes correntes teóricas, sejam chamada teoria racial, teoria crítica racial, critical race theory, decolonialidade, feminismo, teorias queer, etc., que questionam, né, os traços patriarcais, as origens escravocratas, racistas, etc., ou homofóbicas na estrutura social da sociedade norte-americana, devem ser, do ponto de vista desse movimento, né, dos adeptos do MAGA, né, Make America Great Again, devem ser banidas do sistema educacional. Daí toda a conversa da doutrinação ideológica, que já nos é muito familiar aqui no Brasil. É bom pensar e bom lembrar, na verdade, que bolsonarismo e trumpismo são movimentos intimamente vinculados numa internacional da extrema-direita, né? Então, isso é uma agenda internacional também de ataques às universidades, né? E também acho que há um outro motivo, que é o fato de que são agências de poder simbólico, cultural, autônomas, com relativa independência, coisa que o trumpismo não aceita que existam nessa sua cruzada, e acho que o termo cruzada aqui não é gratuito, porque se trata um pouco disso, né, que as guerras culturais, as guerras, enfim, a estratégia metapolítica, que não por acaso muitas vezes assume até a estética das cruzadas, nessa cruzada por redefinir os limites da nação americana, as universidades estão no caminho e devem ser removidas. E para isso é bom dizer, com isso eu termino, né, que o MAGA se alimenta de um ressentimento popular real que existe em relação às universidades, que são vistas como bastiões de elitismo snob, né? Que, digamos, desdenham do senso comum da gente simples, etc., etc. Esse tipo de imagem tem muito apelo na base popular trumpista, em regiões como o meio oeste ou sul dos Estados Unidos, né? Lembrando que os Estados Unidos é uma sociedade que se tornou muito mais desigual nos últimos 30 ou 40 anos, em função da guinada neoliberal, né, desde a era Reagan, e onde o emprego industrial declinou muito e com ele as oportunidades para pessoas com ensino médio, né? Então, nesse mesmo período, as universidades também começaram a se tornar muito mais caras, suas tuitions, né, as anuidades que eles cobram se tornaram virtualmente impagáveis pela grande maioria dos estadunidenses. Quem ainda quis fazer uma universidade teve que se endividar enormemente. Não era assim até meio século atrás. Elas eram, em geral, pagas, mas, digamos, com anuidades comparativamente menores, muito menores do que são hoje. Então, isso também afastou ainda mais a perspectiva de grande parte da população dos Estados Unidos de entrar numa universidade, eventualmente em um community college, né, uma instituição mais local e de menor prestígio, o que fez com que os centros de maior prestígio também se tornassem alvo de críticas crescentes e de um ressentimento popular importante. André, ontem eu estava lendo um material que, assim, esse desmonte, ele está cortes profundos, inclusive em instituições como a NASA, colocando em risco o trabalho hoje, né, de monitoramento em escala planetária e dos céus, né, pela NASA. Como que esses cortes eles vão afetar as bases da pesquisa fundamental nos Estados Unidos? Olha, eles já estão afetando e é difícil calcular o tamanho do prejuízo. Então, os cortes, por exemplo, nos National Institutes of Health, né, os Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos, que são a maior rede de pesquisa em saúde no mundo, salvo engano de minha parte, são imensos, são tremendos. É bom lembrar que a Secretaria de Saúde, né, o que seria o equivalente ao nosso Ministério da Saúde, foi entregue a Robert Kennedy Jr., que é um negacionista anti-vaxxer, né, um negacionista da pandemia, das vacinas, etc., notório, né? Os efeitos nos National Institutes of Health já são devastadores, né? E isso tem se reproduzido em
diferentes agências governamentais, né? Então, hoje mesmo almoçando com meu colega do Instituto de Geociências, professor Jefferson Picanso, ele me atualizava, por exemplo, os cortes em todas as agências do governo norte-americano ligadas à geologia, à água, a meio ambiente, né? Recursos hídricos, meio ambiente, oceanografia, geologia, são imensos, né? Tudo isso foi operado pelo Department of Governmental Efficiency, né? O Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, né? Até recentemente sob o comando de Elon Musk, agora desafeto público, né? do Trump, mas que justamente se propôs a redesenhar o Estado norte-americano, seguindo, aliás, um plano previamente formulado pela Heritage Foundation, importante think tank ultraconservador norte-americano, chamado Project 2025, né, Projeto 2025, que visa a não apenas cortar gastos, não é apenas um ajuste estrutural como estes que os Estados Unidos sempre recomendaram para países latino-americanos, é algo muito mais sério até do que isso, porque é redesenhar o Estado norte-americano criando um aparelho de Estado leal ao trumpismo, ideologicamente alinhado, né, aos valores e às agendas da extrema-direita, né, um Estado faccioso e que justamente se coloque a serviço digamos, de grande parte dessa guerra cultural. Então, não é por acaso que muitos dos cortes se dão em áreas como clima, meio ambiente, né, ou saúde, né, mas com efeitos devastadores. Não por acaso se fala em, pasmem, fuga de cérebros dos Estados Unidos, né, e não apenas afetando áreas como ciências humanas. É o caso, por exemplo, do historiador Jason Stanley, um estudioso do fascismo, que se mudou de Yale para Toronto, né? Foi para o Canadá, mas também uma série de pesquisadores em áreas, digamos, mais duras, biomédicas ou exatas, que estão simplesmente percebendo que vai ser impossível fazer ciência nos Estados Unidos como se fazia até então. E não por acaso, na Europa, no Canadá e até na China, né, já há editais abertos para tentar ganhar os pesquisadores estadunidenses saindo do país ou pesquisadores estrangeiros, porque os Estados Unidos sempre teve uma enorme capacidade de atração de talentos mundo afora. Essa é uma das suas grandes forças no que diz respeito à pesquisa científica e que agora estão vendo ameaçados seus vistos de permanência nos Estados Unidos. Perfeito, André. E você falou, né, que todos esses ataques aí, eles fazem parte de um pensamento de uma internacional de extrema-direita, né? Como que está articulada essa internacional, como ela é financiada e como você vê a situação dela no mundo hoje? Olha, quando eu falei de uma internacional de extrema-direita, eu usei uma expressão que muita gente vem usando no debate público, mas é preciso tomá-la com certo cuidado, né? Porque também nós não podemos substituir as teorias da conspiração da extrema-direita, como historicamente, né, calcadas no anticomunismo, por exemplo, né, ou em coisas, né, ainda anteriores, como os protocolos do Sábio de Sião, esse tipo digamos, conspiracionismo antissemita, etc., pelas versões, digamos, da esquerda, né? Então, não é que há uma grande conspiração única e centralizada num lugar que organiza toda a extrema-direita no mundo. Eu acho que há redes diferentes que, às vezes, convergem, mas nem sempre, às vezes têm tensões ou divergências, mas cuja organização, nas últimas décadas, deu um salto de qualidade. Isso não é uma coisa inteiramente nova. Então, por exemplo, durante a Guerra Fria, houve diferentes redes de direita ou de extrema-direita, né? O caso da Liga Mundial Anticomunista, por exemplo, que eu estudei, né? E que também eram permeadas por tensões internas, brigas, expulsões e assim por diante. Mas, digamos, é inegável que agora, inclusive dispondo dos meios, né, que ironicamente a globalização que eles tanto criticam
lhes colocaram a mão, né? A globalização, a mundialização capitalista lhes colocou a mão, como a internet. Essas redes têm um outro patamar de organização. Eu diria que nós podemos pensar hoje numa rede que tem na Casa Branca, né, com Trump de volta, o seu núcleo de organização e que envolve atores diversos, como o bolsonarismo no Brasil. Você tem uma rede subsidiária também articulada em torno do Vox na Espanha, né, e que tem uma penetração grande em toda a América Latina de língua espanhola, né, com o Milei na Argentina, ou figuras de oposição como Eduardo Verástegui no México, né? E você tem ainda também um outro nexo importante dessa rede, que é a Hungria, de Viktor Orbán, né? E que organiza parte importante do reacionarismo católico, inclusive na disputa interna da própria igreja, né? Como nós vimos agora recentemente por ocasião do último conclave, né? E então essa eu diria que é um pouco um panorama bastante geral dessa rede, de alguns dos seus núcleos principais, mas há outros, né? Inclusive é bom lembrar que no próprio Parlamento Europeu hoje há dois grupos, há duas bancadas, né, de extrema direita, uma mais centrada na Giorgia Meloni na Itália, por exemplo, outra mais centrada na Marine Le Pen na França, né? Então também é preciso olhar a diversidade dentro desse campo. Você tem alguns grupos com agendas mais ultranacionalistas, outros com agendas chamadas libertarianas, né, de ultraliberalismo, né? Grupos fundamentalistas de diferentes matizes. Aliás, esqueci de lembrar um outro núcleo importante dessa rede e nada desprezível hoje, que é Israel, o Estado de Israel e o governo de Benjamin Netanyahu e seus aliados de extrema-direita, com poderosas conexões mundo afora, não só nos Estados Unidos e não apenas dentro da comunidade judaica, e talvez não principalmente, porque uma força hoje, inclusive de massas, em países como o Brasil e os Estados Unidos, é o chamado sionismo cristão, né? Entre evangélicos, por exemplo, né? Que defende com unhas e dentes Israel, embora não tenha nenhuma identificação a priori com o judaísmo, muito antes pelo contrário. Eu diria que até são teologicamente antissemitas, né? Embora politicamente afinados com o sionismo. Então, é preciso olhar para essas diversidades e contradições que permeiam essa internacional também. Perfeito. Professor André, o Trump também suspendeu vistos de alunos estrangeiros, a partir da sua política contra imigrantes, né? E, aliás, ontem, domingo, a gente está gravando esse podcast no dia 9, segunda-feira, domingo, dia 8 de junho, ele usou uma medida rara, uma medida que foi usada uma única vez aí no século passado, eu acho que em 1960, para combater os atos das operações anti-imigrantes em Los Angeles. Ele acabou enviando as tropas da Guarda Nacional para reprimir esses protestos, né? Como é que você avalia o desfecho dessa situação? Olha, bom, é no mínimo irônico que tenha sido a segunda vez em mais de 60, talvez quase 70 anos, que esse expediente é adotado, ou seja, que a Guarda Nacional é convocada à revelia dos governadores, porque ela foi convocada outras vezes, mas a pedido, né, dos governadores de estado, porque me parece, salvo engano, que o precedente para isso foi durante o governo Kennedy ou Lyndon Johnson, em que a guarda foi chamada para garantir os direitos civis dos negros no sul dos Estados Unidos contra o segregacionismo racista ao qual alguns desses estados se aferravam, né? Então nós estamos vendo hoje o mesmo procedimento adotado em sentido diametralmente oposto. E aí há claramente uma aposta, não apenas de contrariar e ameaçar o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que é um democrata, mas de apostar na radicalização dos protestos. É a aposta no caos, né? Trump faz uma aposta sistemática no caos, mas como eu disse no começo, citando, né, parafraseando Machado de Assis, há método nessa loucura. E
o próprio Trump tem deixado isso claro, né? Ou seja, os protestos, inclusive, não eram tão massivos até domingo e não eram particularmente violentos, né? Mas agora, ao que tudo indica, a tendência tem sido uma escalada, que é o que ele quer, né? Só que isso tensiona não apenas a situação na Califórnia, e que pode, né, desencadear uma onda de protestos em favor dos direitos dos imigrantes em outros lugares, como já tem acontecido em escala menor, por exemplo, em Boston, por conta da prisão daquele menino brasileiro, né, Marcelo Gomes, que foi preso na semana passada, né, de maneira completamente arbitrária, e assim por diante, mas ameaça, inclusive, digamos, as relações dentro da federação americana, né? Lembremos que a Califórnia é um estado que, primeiro, depende fortemente da mão de obra dos imigrantes para o seu modelo econômico. Segundo a BBC, por exemplo, a Califórnia é o 4º PIB do mundo, atrás dos Estados Unidos, da China, suponho que a Alemanha, né, em 3º lugar, e agora não tenho certeza da lista exata, mas a Califórnia estaria em 4º, na frente da grande maioria dos países. E é uma economia tanto no topo quanto na base muito dependente de imigrantes. Quer dizer, tanto os engenheiros do Vale do Silício, ironicamente, onde vem o senhor Musk, o senhor Bezos, aliás, podemos até nos indagar de alguns dos motivos pela ruptura, né, entre Trump e Musk, também passem um pouco por aí, né, como na base, né, os milhares de trabalhadores agrícolas, de trabalhadores em restaurantes, em N setores da economia da Califórnia, são imigrantes, né? E, além disso, é bom lembrar que é um estado com fortes sentimentos regionalistas e que, com a guinada reacionária de grande parte dos Estados Unidos, sobretudo do seu meio oeste, por exemplo, esse fosso entre a Califórnia e grande parte da federação tem aumentado. Então, né, é difícil dizer onde isso vai dar, né? Mas, digamos, estamos pisando em terreno, em parte já conhecido, pensando nas manifestações que se seguiram ao assassinato de George Floyd em 2020, mas em parte desconhecido, porque as apostas são muito mais altas. As apostas radicalizados extremistas do trumpismo e suas potenciais consequências são muito mais elevadas. Muito bom, André. A gente está chegando ao final da gravação. Queria pedir para você deixar suas considerações finais para a gente encerrar aqui. Bom, que eu queria, obviamente, agradecer, Cris, mais uma vez o convite, né? Também a nossa equipe aqui de apoio, né? Paulinha, Magrão, né? Sempre muito competente. Mas, para encerrar, eu queria deixar algumas reflexões, né, que eu acho que são importantes. Estamos falando de uma comunidade universitária. Né? Primeiro, uma coisa que a professora Ellen Schrecker disse que é diferente também da época do macartismo, né, nesse artigo e nessa entrevista que eu citei no início, é que hoje, curiosamente, o poder do Estado norte-americano, estadunidense, sobre as universidades é muito maior, porque o peso, né, do financiamento federal, né, sobretudo a pesquisa, e lembrando que nos Estados Unidos o salário, a maior parte do salário dos professores vem dos fundos que eles ou elas conseguem aportar, né, é enorme. Além disso, o subsídio que o Estado também forneceu ao longo das últimas décadas para as políticas de ações afirmativas para tentar aumentar a diversidade da matrícula nos Estados Unidos. Então, as universidades, nesse sentido, são muito mais vinculadas ao Estado por diferentes nexos, inclusive universidades privadas, como Harvard ou Columbia, do que eram há 70 anos atrás, né? Isso acho que é importante enfatizar, porque há um mito, inclusive às vezes difundido dentro das universidades brasileiras, mas sobretudo na imprensa brasileira, de que as universidades norte-americanas são autofinanciadas e autônomas do Estado, ou independentes do Estado. Autônomas até são, mas independentes do Estado. Isso é ridículo, né? Achar que Harvard, uma universidade que tem
fundos de bilhões de dólares, né? Dezenas de bilhões de dólares, se sustentam com tuitions, né? Com anuidades, por mais altas que elas sejam, não faz o menor sentido, né? Elas se sustentam com uma combinação de financiamento público e privado muito expressivo, e onde o Estado tem uma capacidade tanto de aportar investimentos como de induzir investimentos privados, e que agora está se voltando contra as universidades nos Estados Unidos, né? E, por fim, a gente sabe, porque vivemos o governo Bolsonaro, que isso pode se voltar contra nós. Quando a Unicamp adotou a política de cotas trans, por exemplo, vimos a reação violenta de setores na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, né, os ataques físicos, inclusive, ao IFCH, meu instituto, as tentativas de acionar o Ministério Público, por enquanto, felizmente, infrutíferas, contra a Unicamp, ou de aprovar projetos de lei. Se a extrema-direita volta ao poder no âmbito federal, ela voltará, muito provavelmente, com a agenda trumpista, né? Como nós discutimos hoje, é uma agenda internacional. Então, esta ameaça ainda paira também sobre nós, e assim como nossos colegas estadunidenses, nós temos muito o que defender por aqui também. Perfeito. Termina aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Agradecemos a participação do nosso convidado, o professor André Kaisel Velasco e Cruz, do Departamento de Ciência Política do IFISH Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos temas que serão abordados no Conexão à Unicamp. Até lá!